estar aqui mais uma vez. Eu quero fazer capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Eu vou ler um trechinho aqui, antes da gente começar mesmo. Podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes, para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. O tema da noite eu tirei do livro Um Modo de Entender, Uma Forma de Viver, do Francisco do Espírito Santo, pelo Espírito de Hamed. Então aqui o tema é culpa e arrependimento. Aqui na lição número 31, aí ele fala assim: as duas faces da culpa. E imediatamente, pela segunda vez, o galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, me negará 3 vezes. E começou a chorar. Marcos 14, 72. A culpa nos paralisa no tempo e ficamos soterrados sob os escombros de nossos desacertos. Ela interrompe nossas oportunidades de crescimento no presente, em virtude de nossa obstinação neurótica em comportamentos do passado. A culpa se estrutura nas crenças antigas do pecado irreparável e nos alicerces do perfeccionismo. Só quando aceitarmos que a vida perfeita é uma impossibilidade humana, quando aprendermos que há limites em nosso grau evolutivo, quando nos conscientizarmos de que não temos todas as respostas para o que acontece, quando aceitarmos que somos passíveis de falhas ou enganos, quando abandonarmos o complexo de onipotência, é que a culpa terá acesso restrito em nosso mundo íntimo. Então a culpa, ela nos paralisa. Ela faz com que nós ficamos paralisados diante da vida, sem nenhuma reação. A gente fica ali remoendo, né? Minha culpa, né? Eu errei. Fica ali remoendo, e só fica ali parado. Não tem uma atitude. Então a culpa é a não aceitação de que nós ainda estamos sujeitos a falhas. Nós não somos perfeitos ainda. Deus nos criou simples e ignorantes. Por que motivo? Para chegarmos ao nosso destino. Nós temos um destino, que é a luz, a evolução. Então Deus nos criou para a luz, para a evolução, mas nós não chegamos lá ainda. Nós estamos caminhando, nós estamos fazendo a nossa jornada. E nessa nossa jornada, nós nos equivocamos, nós falhamos, nós erramos. A culpa, ela é o resultado do orgulho, a não aceitação que eu tenho errado, da não aceitação de que eu possa ter falhado. Então você fica ali, não aceito porque eu fiz isso, porque eu errei, você fica ali remoendo. Aqui tem um lugar aqui na frente, pode sentar, por favor. A culpa é o resultado do orgulho, da não aceitação de que a gente pode errar, pode falhar.
o arrependimento. O arrependimento se distingue da culpa. O arrependimento se manifesta quando tomamos ciência de que sabíamos fazer algo melhor e não fizemos. Enquanto que a culpa é prepotência daquele que crê que deveria ter agido melhor, que deveria ter previsto anteriormente os problemas atuais, porém não fez propositadamente, porque seu senso crítico era inexpressivo. Não possuía consciência individual e coletiva, nem auto-reflexão. Em outras palavras, sua consciência evolutiva era ilimitada. Então, o arrependimento é quando nós sabíamos que eu podia ter feito diferente. Eu podia ter tido uma outra atitude. Mas sem aquele de ficar assim, se remoendo com aquilo. O arrependimento é reconhecer que você podia fazer melhor e você querer fazer melhor. Então, quando você se arrepende, o arrependimento, ele cria uma oportunidade de mudança. Eu me arrependo e quero corrigir. Quero fazer diferente. Quero a oportunidade de reparar isso. A culpa não. A culpa você fica ali se remoendo, paralisado diante da vida, diante da situação. Então, há muita diferença entre culpa e arrependimento. A raiz da culpa é o nosso imenso orgulho e as expectativas absurdas de como nós e os outros deveríamos ser, de como deveríamos nos comportar diante dos fatos e os acontecimentos. Então, uma coisa muito errada é a gente criar expectativas com as pessoas e expectativas conosco mesmo. Então, a gente esperar que o outro ele haja como nós achamos que ele tem que agir, que ele tem atitudes que nós achamos que ele tem que ter essas atitudes. Isso é a não aceitação do outro. É não respeitar as limitações, o grau evolutivo, o estágio que ele se encontra. E a gente não aceitar a nós mesmos também é não aceitar que a gente possa errar, que nós somos falhos. Errei. E daí? Eu quero agora não errar. Eu quero ter oportunidade de corrigir. Eu não consigo voltar lá no passado e fazer de novo. Mas eu posso mudar agora. Fazer um futuro, um presente diferente. Construir algo diferente. Há culpas e culpas. Simão Pedro, filho de Jonas, conhecido como Pedro, no latim Pedra, rocha, rochedo, penhasco, pedra. Na realidade, não tinha muito de rocha ou pedra. Era um homem comum, com muitas das fragilidades humanas. Era um homem comum como nós, tá? Com fragilidades humanas. Na última ceia, Pedro contestou a predição do mestre que dizia: antes que o galo cante 2 vezes, me negará 3 vezes. Jesus disse a Pedro. O apóstolo deu a entender que os outros poderiam traí-lo, mas ele, a rocha, sob nenhuma condição, negaria o amor e a amizade que tinha pelo mestre. Pedro foi absurdo. Não é que Jesus está falando, né? Que antes que o galo cante, que eu vou negar 3 vezes. Imagina, os outros podem ser, mas eu sou a rocha, né? Jesus mesmo disse, a pedra. Depois Pedro teve percepção de sua imaturidade e se arrependeu profundamente. Aceitou a condição de criatura em fase de crescimento espiritual que ainda não tinha chegado à plenitude do ser. Quem se arrepende abandona a culpa, pois não mais aprova os velhos comportamentos e atos imaturos. Todavia, não se autocastiga,
pelo fato de não ser perfeito, nem causa a própria ruína física ou emocional, abandonando-se num mar de lamentação e pesar. Ao contrário, assume a responsabilidade de seus erros e evita repeti-los ao mesmo tempo. Abranda seu julgamento e perdoa a si mesmo. Uma coisa difícil. Não é só perdoar os outros, mas nos perdoarmos. Essa é a parte mais difícil. Culpa, não se perdoar. Simão Pedro superou a culpa, transformou-se interiormente e vivenciou uma existência de amor, compaixão, serenidade e perdão. Ele despertou em si o reino de Deus e passou a divulgar a boa nova de Jesus, sem distinção de raça, nacionalidade ou condição sexual das pessoas de sua época. Pedro suplantou a culpa. Pedro, ele se arrependeu. Ele reconheceu que errou, mas ele aceitou que ele era falho, que ele era imaturo. Só que Pedro não ficou parado ali lamentando, ai, que é minha culpa, não. Pedro regaçou as mangas e foi levar a boa nova de Jesus. Errei, mas agora vou fazer diferente. Vou levar a mensagem. Foi ele que criou, que fundou a Casa do Caminho, né? Então foi ele que fundou a Casa do Caminho. E a Casa do Caminho, ela recebia todos aqueles que necessitavam. Então, eles ficavam ali, atendiam as pessoas doentes, carentes, necessitadas, com fome, tudo quanto é problema. E olha só para vocês verem. E a transformação de Pedro não foi de uma hora para outra. Não foi que de repente ele se arrependeu, sim. Aí ele começou a mudar a sua vida. Mas a mudança foi gradativa mesmo. Aí conta que tem uma passagem, teve um dia que o Pedro estava, sabe aquele dia que você está com o saco cheio? Você está, sabe, desanimado. Pedro estava assim, vou fechar, vamos fechar isso aqui às 5 horas, já estou cansada, já atendeu muita gente, 5 horas é o horário de fechar, vamos fechar essa porta aqui. Pedro estava naqueles dias, que ele estava já, aí ele estava fechando, eles estavam fechando lá, entra um homem, um maltrapilho, assim, entrando, ele falou assim, o que você quer? Nós já fechamos, o horário já deu. E aí, quando esse maltrapilho tira o manto, era Jesus. Aí Pedro começa a chorar. Aí ele caiu em si, que ele ainda não tinha aprendido. Só que Pedro desistiu? Não. Pedro não desistiu. Aquela lição, ele chorou muito quando ele viu Jesus. Jesus olhou para ele e não disse nada. E foi embora. Mas aquilo foi uma lição profunda. E Pedro continuou o trabalho de transformação dele. Continuou fazendo cada vez mais. Tanto que Pedro, no final, quando ele foi levado, que ele estava sendo encaminhado, que ele foi crucificado de ponta cabeça, quando Pedro foi levado para o suplício, ele estava nas coisas boas, naquilo que Deus fez, na cruz, preocupado com aqui e agora, como é que vai fazer? Preocupado, ele não estava nem um pouco preocupado com ele, com o sofrimento. Tanto que quando ele foi, ele nem sofreu porque ele já foi liberto do corpo. Tanto foi a transformação de Pedro. Então Pedro ficou se culpando? Não. Se arrependeu. E foi fazendo mudanças na sua vida. Ele mudou. O Pedro suplantou a culpa. Ele não ficou parado se culpando. A análise da culpa no comportamento de Simão Pedro diverge completamente da reflexão sobre Judas Iscariotes. Quando Jesus estava sendo julgado pela Suprema Corte Judia, o grande sinédrio Judas estava do lado de fora, remoendo-se de culpa. Judas, ele estava equivocado. Judas, ele achava, como muitos de nós estamos equivocados em várias situações da nossa vida, ele achava
que a conquista do reino de Deus, que Jesus ia ser o reino de Deus aqui na terra, era um reino material. Ele achava assim que então eles iam levar Jesus e aí eles iam se rebelar, pregar as espadas, iam à luta e eles iam vencer e libertar Jesus e Jesus ia ser o rei. Mas um reino material. Judas estava equivocado. Então, por isso, o que ele fez? Ele achou que era isso que ele tinha que fazer. Porque eles iam libertar Jesus e iam tomar o reino. Judas, ele ficou, quando Jesus estava sendo julgado, ele ficou se remoendo de culpa. Judas sucumbiu diante do seu engano. Ele se enganou, ele se equivocou. Então, Judas, que o entregara, vendo Jesus que fora condenado, sentiu remorsos e veio devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo, ele foi lá devolver o dinheiro: pequei, entregando um sangue inocente. Mas estes responderam: que temos nós com isso? O problema é teu. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcado. Judas se suicida. Ele não suporta o peso da culpa. Ele não conseguiu, como Pedro, se arrepender, que ele poderia ali se arrepender daquilo e falar: agora eu vou viver os ensinamentos, vou levar a boa nova. Mas a culpa pesou muito nele. Ele se autodestruiu ao deparar com o tormento da traição honesta. De forma inocente, Judas acreditou nas promessas dissimuladas do poder mundano e falseou fatalmente. Quantos de nós não nos equivocamos, nos acreditamos nas promessas, do poder mundano, das coisas materiais? Quantas coisas a gente não comete, as atitudes, ações, tudo isso na ilusão das conquistas materiais, do poder, da ilusão do poder, da ilusão do dinheiro, que é tudo ilusão. E aí, amanhã você vai voltar lá para a espiritualidade, igual aquele homem que plantou, colheu a plantação, falou: agora vou pôr nos meus celeiros e vou ficar tranquilo, vou guardar tudo, vou montuar tudo aqui nos celeiros. Aí veio, falou assim: e mal sabia ele que à noite ele ia voltar para a espiritualidade, ele ia morrer, ia desencarnar. Então, quer dizer, ele trabalhou a vida toda, amontoou naquela ganância de ter as coisas, ele quer isso. O que era dele? Nada daquilo. Nada. As ilusões, todos nós temos. Judas também se iludiu. Ele se autodestruiu ao deparar com o tormento da traição honesta. De forma inocente, Judas acreditou nas promessas dissimuladas do poder mundano e falseou fatalmente. Não soube se perdoar, nem reparar seu erro. Poderia ter se compensado igualmente a coletividade pela perda do mestre, procurando redimir-se do seu grande equívoco através da ação de fazer chegar a um grande número de pessoas a mensagem cristã. Podia ter feito como Pedro. Poderia também ter iniciado quase que imediatamente o trabalho de autotransformação, mas a culpa o paralisou. Por anos, só muito tempo depois, conseguiu se reabilitar-se através das sucessivas encarnações. Judas conseguiu, mas foi muito sofrimento. Ele precisou de várias reencarnações, várias para se autotransformar. Ele sofreu muito. A culpabilidade de Pedro resultou em arrependimento e lhe serviu de degrau para expandir seus horizontes existenciais. A culpabilidade de Judas derramou-se em remorso doentio, acabando em autocondenação. Os chamados pecadores, os que tinham consciência de culpa descritos na passagem do Novo Testamento, estavam apenas vivendo experiências evolutivas. O que chamamos de imperfeição no mundo
são apenas as lições não aprendidas, que precisam ser recapituladas para que possamos melhorar nossas ações. Então, o que nós falamos que são imperfeições, são lições. Quando nós viemos aqui na Terra, é como uma escola. Quando nós desencarnamos, a gente passa por uma experiência, a gente desencarna. A hora que a gente toma consciência das nossas atitudes, das nossas ações, e aí a dor do arrependimento, da culpa, lá na espiritualidade, é muito mais forte do que aqui. Lá, a nossa sensibilidade é muito mais aflorada. Então lá a gente fica sofrendo com aquilo. Aí o que a gente pede? Eu quero uma oportunidade para reparar isso. É o que a maioria de nós, todos nós pedimos. A gente pede uma nova oportunidade. E aí, como fala na lição, aqueles que já têm condições, juntamente com aqueles que os amam, com os mentores, preparam um plano reencarnatório. Então a gente fala, olha, eu preciso me reconciliar com ele, me reconciliar com ela. Eu quero uma oportunidade. Então, se a gente for, eu voltar lá, eu vou ser a mãe, ela vai ser a filha, ou eu vou ser filha dela, e a gente traçar um plano. Então, nós vamos estar juntos até a gente reparar isso. Aí, juntamente, então, há um trabalho de preparação. Só que a maioria das vezes, né, a gente vem aqui e aí a gente está meio que adormecido. As nossas falam assim, por que eu não lembro, né? Por que eu não lembro que eu fui? Deus me livre se eu lembrar. Já pensou? Eu pedi oportunidade, eu venho, reencarno e eu vou casar, né, com aquele homem que no passado me tirou a vida. E agora a gente vem de novo, a gente vem para juntos reconciliar. Aí eu olho para ele, não, que vai poder, ele me matou, será que ele vai matar de novo? Como é que a gente vai conseguir viver uma nova oportunidade, reconciliar com alguém, se a gente ainda fica preso naquela situação do passado? Então, a bênção do esquecimento. Por que a bênção do esquecimento? Porque a gente não era. Você fala, poxa, nossa, eu tenho esse meu marido, não sei porquê, e a gente está sempre junto, né? Um não consegue ficar longe do outro, ou às vezes é mãe e filha. Fala assim, sempre tem aqueles que são mais ligados, né? Você pode ver que na família sempre tem os mais ligados. Fala, nossa, a gente não se dá, né? A gente briga, mas é os que estão mais unidos, porque precisa. Então, Jesus disse, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está com ele a caminho. Então, a oportunidade da reencarnação nos coloca no lugar certo, com as pessoas certas, das situações certas, para que a gente cresça, amadureça, para a nossa transformação como Pedro. Então, são oportunidades, são lições. Então, nós estamos aqui para isso. Então, nós não viemos aqui para passeio, para vivermos aí uma vida cheia dos prazeres e voltar. Não. Nós viemos aqui porque nós pedimos a oportunidade para nós sermos pessoas melhores, espíritos melhores. Então, aqueles desafios na nossa vida, nós temos que ir aceitando, reconhecer. Puxa, errei, tá? Ele errou, mas eu também erro. Vamos perdoar, né? Vamos dar mais uma oportunidade. Por isso que é interessante, né? Que eles falam assim, que às vezes vem uma amiga da gente e fala assim, o que você acha? Eu dei uma largada do meu marido? Porque a gente é no cidade, porque a gente briga muito, porque a gente... É complicado. Aí eu sempre falo assim, mas o que teu coração fala? Eu não sei, eu acho que eu devia ficar mais um pouco, eu acho que não... Então é isso que você tem que fazer. Então, que você falar, não, você tá certo, onde já se viu fazer isso pra você, ele te trai, ele faz isso. Não, se fosse assim, eu largava esse homem. A gente não sabe do compromisso dos dois. Não sabe qual o propósito daquela reencarnação. Aí, de repente, ela larga, aí aquilo não foi feito, vai ter que fazer um novo plano reencarnatório. Isso é complicado. Então, por que a gente fala assim? Ouve o seu coração. O nosso coração é a nossa consciência. É Deus em nós. É Deus.
Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos, se ninguém falar. Quando você age contrário à lei de Deus, você sabe que você fala, puxa, foi mal. Eu não devia ter feito isso. Eu sinto que eu errei. Aí vem aquele sentimento de culpa, né? Mas aí você fica, ai, mas eu... Aí você fica remoendo aquilo, né? Alimentando aquilo, você fica parado. Aí você fica ali, ai, eu não devia, porque... Quer dizer, aquela expectativa que eu acho que eu sou uma pessoa melhor, porque eu acho que eu deveria agir melhor, porque eu sou uma pessoa melhor, aquele orgulho, né? Mas quando você falar, agir mal, mas eu me arrependo. Ah, eu vou lá. Ô, fulano, você me perdoa, você me desculpa, vamos tentar de novo, vamos corrigir. Você não tem, a pessoa fala, ah, eu não quero nem saber, você errou mesmo. Não, tudo bem, eu errei mesmo, mas eu vou procurar agir diferente. Ah, não tem problema que o outro não aceite. O importante é você. É um trabalho que você faz com você. Faça a sua parte. Faz aquilo que o teu coração manda. Então é sempre importante, se alguém vem te pedir uma sugestão, uma orientação, você fala o que o seu coração está te dizendo. Gente, você vai se surpreender com a resposta da pessoa, porque às vezes a resposta dela não é o que ela estava pedindo para que você falasse, que ela queria ouvir. Às vezes não é, é outra resposta. Então o nosso coração sabe o que é melhor para nós. Quando nós perguntamos para o nosso coração, para a nossa consciência, a gente faz a maneira correta. E aí a gente não arrepende. Quando a gente age com o coração, a gente não arrepende. Você fica em paz. A pessoa, nossa, você fez isso, que ótimo. Não, eu fiz o que o meu coração mandou. Não para mostrar, não para aparecer. Então, quando a gente perde essas oportunidades, então os desafios nossos aqui na vida são as oportunidades, são lições que nós temos que aprender. Às vezes, doenças, problemas, limitações, às vezes são freios. São freios da nossa vida. Então eu sempre falo assim, olha, veio essa doença, o que será que eu tenho que aprender? Por quê? Como eu ando agindo? O que pode ter causado isso? Se eu não tenho resposta àquilo, aqui e agora, é de uma outra vida, mas então, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui lamentando, me achando que eu sou vítima? Não, eu sou vítima de mim mesma. Eu pedi que eu pudesse me libertar. A gente vê muito. Hoje a gente tem muitas, se vocês buscarem, está tendo muitas psicografias, a gente vê muito no YouTube, aquele Orlando Noronha, tem uma outra médium também, psicografando mensagens, né, de filhos, de pais que já foram. Gente, são detalhes tão ricos, assim, que vem nas cartas, assim, tão confortador. E você vê que nem todo mundo fala o quê? Eu precisava, era necessário. Ô mãe, se eu não tiver... Mãe, não fica com ódio, não tenha mágoas. Teve uns lá que foi tendo julgamento daquele que matou ele, e ele ainda rezou para aquele. Então, a gente vê, sabe que a gente fica pegado em algumas coisas, que quando a gente está do outro lado, a gente vê de maneira diferente. Então é importante a gente ouvir essas revelações, que nos elucidam. Porque, gente, hoje nós estamos aqui, hoje eu estou aqui falando para vocês, daqui a pouco eu não sei. E aí? A hora que eu tiver que voltar, como é que será que está minha mala, hein? Minha bagagem? O que eu vou levar? As coisas materiais? Não. Minhas roupas, sapatos, carro, casa, não vou levar nada. Apenas o trabalho que eu fiz de construção, de reforma, de bondade, de levar o amor. É isso que eu vou levar. Então nós temos que acordar, que nós estamos só de passagem aqui na Terra. E é tão rápido, a gente não sabe o tempo. Cada um de nós não sabe o tempo que programou, que vai ter aqui. Então nós temos que aproveitar para fazer essas transformações. Tudo que nos parece negativo é apenas um caminho preparatório para alcançarmos um bem maior e definitivo. Às vezes a gente acha que o negócio é negativo, é ruim, mas não. Às vezes está preparando um caminho para algo maior, para algo melhor.
como se diz, né? Aquela fala, quando uma janela fecha, uma porta maior abre. Sim, nós temos que pensar. Mesmo os comportamentos que acreditamos nos levar aos caminhos do mal não devem ser vistos como perdição eterna. Jesus disse, nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma. Nenhum de nós vai se perder. A gente vai escolhendo os caminhos, vai ficando equivocado, vai errando, mas nós vamos chegar à luz. Mas somente equivocadas opções do nosso livre-arbítrio, que nos deixam de ser experiências compensatórias e de aprimoramento a longo prazo. Então nós equivocamos, porque nós temos o livre-arbítrio. Deus nos criou iguais, mas é o livre-arbítrio. Quer dizer, nós vamos chegar à luz, mas como chegar é a gente que escolhe o caminho. Liberdade de ação. Eu escolho a estrada que eu quero. As dificuldades são criadas por mim mesmo. Cada culpa, cada pessoa, cada culpa. Use os erros e desacertos para seu crescimento interior. Aprenda com suas culpas e eleve-se para a vida maior. Em se tratando de culpa, cada qual deve fazer uma autoanálise, visto que a falta é sempre proporcional a cada consciência. Então, não vamos ficar parados, remoendo culpa. Erramos. Nós vamos mudar. Vamos fazer melhor. O que eu posso fazer melhor? Eu quero mudar. Eu não quero mais ser aquela pessoa. As pessoas estão falando que eu sou uma pessoa grossa, estúpida. A pessoa tem razão. Olha aquela pessoa como ficou magoada. Então eu quero fazer um trabalho também. Eu quero me calar quando eu sentir aquele impulso de agredir, de ser grossa. Eu vou começar a ouvir mais as pessoas. Eu vou trabalhar a paciência em mim. Isso é a transformação. É a gente reconhecer que errou e querer fazer a mudança. Então você arrepende e você fala, mas eu vou mudar. Eu vou fazer diferente. Isso que é o que nós estamos aqui. A busca, que nem Jesus mesmo disse, né? Que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, cobrir a multidão dos pecados, quando nós realmente amarmos, nós vamos perdoarmos automaticamente as pessoas e a nós mesmos. Então, quando a gente ama as pessoas, quando nós amamos a nós, a gente reconhece que nós somos falhos. Então a gente dá uma nova oportunidade pra gente também. É amar a maneira como eu sou. É me conhecer. Quem sou eu? Quais são minhas qualidades, minhas falhas, né? Ainda que eu tenho que trabalhar. Esse sou eu. Mas eu estou na luta. Eu vou chegar até a luz. Mas eu estou trabalhando. Eu estou crescendo. Eu estou buscando a minha mudança. E é tão bom quando a gente sente que mudou, porque é nos impulsos, né? Quando você começa a controlar os impulsos, porque aquilo vem, né? Que a gente traz do passado, aquela coisa que está impregnada em nós ainda. Aí vem aquele impulso. Quando você reconhece que você erra nisso, quando vem o impulso, você para. Respira, faz uma oração, vai lá e faz diferente. Isso é o trabalho da autotransformação. Que Jesus nos abençoe.